Caros irmãos, caríssimas irmãs, ouvimos dentro deste trido esta palavra de Jesus, que os antigos chamavam esta atitude, e na linguagem teológica, e hoje foi recuperada na linguagem psicológica, a partir dos estudos feitos na sabedoria do Eneagrama, se chama atitude de assídia. O que é a assídia? É um vício, uma atitude de preguiça mental, de falta de motivação, que torna quem a ela se entrega, ou a ele, este vício, ou a pessoa desmotivada. Não é propriamente a preguiça. A preguiça é uma realidade em que a pessoa, naquele momento, falta disposição para fazer. A assídia é a falta de motivação e, portanto, não há necessidade de disposição, porque a pessoa mesma não se sente motivada, estimulada a nada fazer. Simbolizado nesta expressão: tocamos flautas e não dançarmos, batemos no peito e ação. É aquela pessoa que não encontra motivo nenhum para sair de si e devolver ao mundo, com a sua ação, um pouco daquilo que constantemente recebe do mundo. É o parasita, que só recebe, nada oferece. O descomprometido, o indolente, o sem motivo, sem conhecimento, que a nossa vida, para ser o que somos, recebeu o bem de tanta gente, mas que não se motiva para oferecer o bem a ninguém. A nossa vida precisa ser movida pela uma atitude que, se fosse a atitude de todo mundo, o mundo estaria bem. Em cada momento da minha vida, quando eu vou agir ou não agir, eu preciso me perguntar: se todo mundo for como eu, o mundo vai ser, é bom ou é ruim? Na minha família, quando chega de manhã, se todo mundo ficar na cama como eu, o dia todo, vai ser bom para mim? Vai ser bom para a minha família? Não, não vai. Então, aquilo que os outros fazem prejudica a mim e aos outros, eu devo evitar fazer.
Se alguém mente, se todas as pessoas, se eu estou com vontade de mentir, e todas as pessoas também quiserem mentir, o mundo vai ser bom ou vai ser ruim? Então, se o mundo vai ser ruim, porque as pessoas fazem o que eu faço, então eu não devo fazer. Eu devo evitar. Digamos que eu não me comprometo com ninguém. E se ninguém se comprometer comigo, esta atitude coletiva me ajuda ou me atrapalha? Claro que me atrapalha. Então, se me atrapalha, eu devo evitar esta atitude. Quando eu coloco a minha vida em comparação com a vida dos outros, e eu imagino que os outros sejam como eu sou, e eu percebo que se os outros forem assim, será muito ruim para mim e para eles, então eu já estou diante de uma situação que eu devo evitar. Digamos que você mente para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para o seu funcionário, ou para o seu patrão. E o seu pai mentir para você, a sua mãe mentir para você, o seu colega mentir para você, o seu funcionário mentir para você, o seu patrão mentir para você. Isso é bom? Não. Então, quando os outros fazem, não é bom. Quando eu faço, é bom. Quando nós agimos nesta indiferença, ou deixamos de agir nesta indiferença, que o modo como eu vivo, se for vivido por todo mundo, é um mal para mim e para a sociedade, eu não tenho o direito de agir assim. Não tenho esse direito. Mas as pessoas que estão em estado de assídia, de indolência, elas não percebem as consequências das suas atitudes. Ela tem uma preguiça mental de perceber que somente porque os outros não são iguais a ele ou a ela, é que ela pode agir assim ou ele e não botar tudo a perder. Digamos que você é uma esposa e tudo que você pega, você gasta. Imagine se seu marido fosse assim também. Tudo que pegasse, gastava. Como é que seria a sua família? Se o que eu faço e os outros fizerem não gera o que é bom, então eu devo evitar fazer. E por outro lado, eu conheço muita gente que se contenta em não fazer o mal. Tudo bem, isto é bom, porém é insuficiente. Insuficiente. Se eu der uma mamadeira de mingau a uma criança, é bom e suficiente para ela se alimentar. Mas se eu der uma mamadeira a um adulto, é bom, mas é insuficiente.
não sustenta a sua vida. Então, evitar o mal é muito bom, mas não é suficiente. É preciso evitar o mal e praticar o bem. É preciso que eu faça aquilo que os outros me fazendo será muito bom para mim e muito bom para eles. Quando eu coloco a minha vida como espelho para a vida dos outros, eu posso medir aquilo que eu provoco no mundo. Na minha casa eu não me sinto responsável para fazer nada. E se sua mãe se sentir assim? E seu pai se sentir assim? Seus irmãos se sentirem assim? E seus avós se sentirem assim? Você vai viver de quê? É incrível como nós vivemos num mundo em que as pessoas se tornam um peso para os outros e não se importam. Elas se colocam num estado de indiferença que elas não percebem o quanto prejudicam os outros. Não percebem que se os outros fossem como você, todos estariam em situações deploráveis, em situações ruins. Porque minha mãe limpa a casa, meu pai, ou meu irmão, ou minha irmã, eu me dou o direito de sujar. Sim. E se todo mundo passar a agir como você, como é que vai ficar? Mas eu saio de casa e eu quero chegar de madrugada ou no outro dia, porque eu sou maior, porque eu sou livre. Muito bem. E se sua mãe também começar a pensar assim, eu também sou maior, eu também sou livre, e então ela começar a também sair e não ter hora para chegar. Como é que vai ser sua casa? Como é que vai ser sua vida? Este isolamento, esta preguiça mental de perceber que a nossa vida depende da vida dos outros e que a vida dos outros está entrelaçada com a nossa, de tal modo que aquilo que os outros fazem me beneficiam e podem me prejudicar, e aquilo que eu faço pode me beneficiar e aos outros, e pode me prejudicar e prejudicar aos outros. É esse estado que a gente chama de assídia, indolência. Não é propriamente a preguiça, é mais do que a preguiça. É a preguiça de pelo menos perceber o que você deve evitar e o que você deve fazer. Uma vez eu ouvi uma história que o filho se tornou anarquista. E então ele escreveu no Zap para os colegas que não deviam trabalhar, que não deviam ter hora para nada, que não deviam fazer coisa nenhuma, que tinha que desestruturar essa sociedade opressora. Ótimo, muito bem.
Aí o pai viu o telefone dele e disse: meu filho, eu concordo com você. Eu concordo com você. Realmente, esta sociedade é hierarquizada, cheia de normas, cheia de leis. Esta sociedade é opressora. Vamos ser anarquistas. Então, hoje eu vou vender a empresa. Eu vou vender a casa, para eu não ter que estar oprimido com conta de água, com conta de luz, com conta de telefone. Eu não quero mais trabalhar, eu vou ser hippie com você, andar para cima e para baixo sem fazer nada. Eu disse: quem vai pagar o combustível da minha moto? Não sei. E aí o senhor vende a casa e nós vamos para onde? Ficar no meio do mundo, sem opressão, sem obrigação de estar à noite em casa, em qualquer lugar que anoitecer, a gente fica, a gente amanhece. Não é muito bom? Não. E vamos comer onde? Ninguém vai pensar nisto. Onde a gente estiver, se derem comida, dão, se não derem, tudo bem, porque realmente esse mundo cheio de normas, este mundo cheio de autoridade, isso é opressivo. Aí o rapaz: não, papai, isso não pode ser, isso não pode ser. Nós queremos ter o direito de errar, porque os outros são obrigados a sempre acertarem para nos manter com os nossos erros. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Nós estamos num mundo em que todas as pessoas reivindicam todos os direitos. Mas se todos se tornarem iguais ao que elas são, imagine como vai ser sua vida daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano. Somente quem tem um pai ou uma mãe responsável pode se dar o luxo de não ter responsabilidade. Somente quem tem um pai ou uma mãe capazes de lhes manter é que podem pensar em não se preocupar com nada, com nada. Este é, sem dúvida, um mundo sem futuro. Um mundo sem futuro, em que só se pensa em curtir, em aproveitar, em ter ambição. E se todo mundo começar só a curtir, a ter ambição, a aproveitar, eu quero saber como é que você vai ficar. Pense nisso. Pense nisso. E a resposta, se a vida que você está vivendo serve para os outros, e se servir, não vai prejudicar nem a eles e nem a você, continue vivendo assim. Mas se a vida que você está vivendo, e os outros começarem a viver, vai prejudicar a você e a eles, mude a sua vida antes que seja tarde. É isto que o Evangelho diz. Vocês são como jovens, que a gente entoa músicas, canções, toca flautas, nem aí, tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. Muito bem. Se você está nem aí, eu também posso não estar mais nem aí.
Se você só faz o que dá na sua cabeça, eu também não posso fazer? E se nós vivermos assim, é bom? Não é. Você sabe que não é. Então Jesus diz, entoamos lamentações, ninguém bateu no peito. Ou seja, as pessoas se desconectam do mundo em que elas estão e se acham vítimas de tudo e de todos, exatamente, que só sobrevivem porque os outros não são igual a elas. Porque se fossem, seria um abraço de afogados, todos abraçados, todos iguais, afundando e morrendo sem solução. Que Deus nos dê a graça de nos conectar uns com os outros e viver uma vida que, se os outros viverem, será bom para eles e para nós.